Olá, tudo bem? Hoje é dia 14 de agosto de 2026, sexta-feira, dia de Vênus, que transita pelo signo de Libra. Tá bem fortinha a nossa menina, hein? E a lua nova pelo signo de Virgem. Nós já estamos na lunação de Leão, estamos sob os cuidados da deusa libertadora do fogo, que é uma das faces da Grande Mãe, que nos ajuda a desatar os nós, tá? A deusa libertadora é uma deusa venusina e sua cor é o verde, então por isso o meu chalinho verde, para homenagear a nossa deusa. Eu sou a Sônia Beth, sou astróloga Mumoter, estou à sua disposição. E o nosso conto curativo desse mês, onde eu trouxe para vocês a versão alemã, Hansel e Gretel. Mas a gente tem esse mesmo conto na versão brasileira. Segundo Silvio Romero, que escreveu, compilou as nossas histórias há um século atrás, esse conto era muito difundido no Rio de Janeiro e em Sergipe. É o nosso João e Maria, né? Inclusive, entrei lá no dicionário dos nomes para verificar o significado, tanto no nome alemão quanto do nome brasileiro. E Hansel, ou Hans, é a versão germânica de João, olha só, né? E Gretel é a versão germânica do nome João Maria, olha que interessante, né? O nome Hans ou Hansel é João, que é o nome do menino, e Gretel a junção do nome João Maria, né? Olha que interessante. Então, e os dois nomes são nomes de origem hebraica, segundo essa pesquisa que eu fiz, e que indicam Deus é cheio de graça ou agraciado por Deus. Hansel, né? Hansel, Han, João. Deus é cheio de graça ou agraciado por Deus, né? Então a gente vê que a gente está no mesmo campo, só que com versões diferentes, porque são culturas diferentes, né? O núcleo da história é o mesmo, mas devido às culturas, a maneira como foi contada, a maneira como é narrada, ela pega então as características do local e do tempo, né, quando foi contada. E a gente vê o seguinte, que na versão brasileira, quem quer, de uma certa forma, levar as crianças, abandoná-las na floresta ou no bosque, é o pai, não é a mãe. E é uma família de muitos filhos, muitos filhos. Na versão brasileira não se fala qual era a situação financeira dessa família, mas deixa claro que era o pai que queria abandonar esse casal, o João e Maria, na floresta, né? E chega um dia que ele convida então o casalzinho para ir para a floresta para coletar mel. E daí a gente fala, puxa, coletar o mel, o outro queria pegar lenha, né? E esse chama os filhos para ir para a floresta, para o bosque, para coletar mel. E quando a gente pensa em mel, a gente pensa em doçura, né? A gente pensa naquela coisa gostosa, naquela doçura. Então eu fiquei pensando, puxa vida, né? Nessa historinha, utiliza-se um argumento bem doce, né? Que longe de pensar que aquele pai, de uma certa forma, estava chamando os filhos para um determinado local para abandoná-los na floresta. Então é uma situação que não está condizente com o mel, né? Porque o mel é aquela coisa gostosa, representa amor, tal e tudo mais, mas também pode representar aquela coisa de, né, ó, tal pessoa tem mel na boca, tal pessoa tem mel nas palavras, né? Indicando que muitas vezes a pessoa está enganando, né? Então parece que é isso que o pai dele fez. Parece, na minha versão e na minha análise, parece que é isso que o pai fez. De uma certa forma, ele utilizou de um pensamento estratégico? Sim, utilizou do pensamento estratégico. Agora,
O resultado desse pensamento estratégico não era muito legal, mas ele utilizou desse recurso de um pensamento estratégico. Vamos chamar as crianças para coletar mel na floresta. E assim foi. E daí ele levou as crianças para a floresta, lá para o bosque, andaram, e chegou num determinado momento, ele falou, olha, vocês ficam aqui, que eu vou até lá na frente, e quando eu chegar lá, eu vou gritar e vocês seguem o meu grito para encontrar comigo. E as crianças falaram, tudo bem. Daí ele foi, andou, passou um tempo, chegou lá na frente, ele gritou e foi para tomou um outro rumo. As crianças foram para lá e não encontraram o pai. Ficaram perdidas no meio da floresta, né? Passaram a noite na floresta e na manhã seguinte o João sobe numa árvore para verificar se ele via alguma casa ao redor. E quando ele sobe, ele vê lá na frente uma fumacinha saindo de uma casa. Então ele falou para Maria, vamos para lá, né? E é assim que eles encontram a casa da bruxa. Diferente da versão alemã, né? Que conta que foi um pássaro que os levou até lá, né? Cantando, né? Então é interessante. Aqui não, nessa versão brasileira, o João subiu na árvore para verificar se tinha alguma casa ao redor e ele viu uma fumacinha saindo de uma casa lá no fundo e ele falou, então vamos para lá, né? Então vamos ficar por aqui. Amanhã a gente continua com a história na versão brasileira de João e Maria. Um abraço e até mais.